Olá, graça e paz a todos. Dando prosseguimento ao nosso estudo de João, estamos no capítulo 2 e o trecho que leremos hoje são 5 versículos, do 21 ao 25. João 2, do 21 ao 25, Jesus começou a ensinar o que é o verdadeiro templo do Novo Testamento. Deus amado, te agradecemos por termos a tua palavra aberta à nossa frente. Que o Senhor fale conosco, Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou esse texto esclareça a nós. Obrigado, seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Por muitos séculos, Israel havia adorado a Jeová no templo simbólico feito por Salomão em Jerusalém. É esse templo onde Jesus está dentro e tirando os cambistas, vendendo, negociando dentro desse templo. Ele era suntuoso, grandioso e adornado por sentimentos de glória. Era tudo o que Israel tinha. Jesus começaria aqui a explicar sobre o que seria o seu templo após a cruz. Verso 21 a 25. João 2, 21 a 25. Que ficará claro para nós essa noite. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso. Tudo o que Jesus estava fazendo aqui nesse dia de festa, nessa Páscoa, derrubando os cambistas, expulsando, soltando os animais, era na Páscoa. O templo estava lotado. Nós explicamos isso no outro bloco, no último bloco. Então, os discípulos estão vendo ele fazendo aquilo ali e só vão conseguir compreender na íntegra o que aconteceu aqui mais tarde. Então, seguindo aqui a nossa leitura. E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Verso 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Isso é importante porque o capítulo 3, o próximo capítulo, vai começar com um personagem de Jerusalém, um príncipe de Jerusalém, um fariseu, que está vendo isso aqui acontecendo. E ele vai atrás de Jesus com todos esses fatos que ele está presenciando nesse momento. Verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que há no homem. Bom, no verso 21 a gente viu o quê? Ele falava do seu templo, do templo do seu corpo. Para a gente compreender bem essa mensagem, a gente precisa ver a anterior. O bloco que termina no verso 20, que vem do 12 até o 20. Para a gente compreender tudo o que está acontecendo aqui. É muito importante frisar que Deus sempre ensinou a Israel a congregar em volta de seu nome, Salmo 84. E mais do que isso, desde os patriarcas havia uma promessa de que os povos, não só o povo hebreu, congregariam em nome do Deus Todo-Poderoso, Gênesis 28, 3 e 4. No momento oportuno, o tabernáculo para que todo Israel congregasse, a sua volta foi dado no momento, lá atrás em Moisés, Êxodo 25, do 1 ao 9. Séculos se passaram e Salomão edificou o grande templo em Jerusalém, segundo Crônicas, do capítulo 3 ao capítulo 7. E é esse templo aqui que eles estão dentro. Foi construído por Salomão por volta do ano 1900 e pouco antes de Cristo. Foi destruído pelos babilônicos a partir do ano 600, reconstruído a partir do ano 520, aproximadamente, e passou por uma reforma por volta do ano 20 a.C., que terminou no ano 20 depois de Cristo. Todas as datas aproximadas, não estou sendo cirúrgico. O fato é que o Templo de Salomão ele está há 1000 anos aproximadamente construído. Passou por uma reconstrução e por uma reforma. E é dentro desse templo que Jesus está. Séculos se passaram e Salomão edificou esse grande templo, mas Deus falou que os gentios, aqui é o povo hebreu,
e alguns prosélitos convertidos ao judaísmo. Está bem limitado. Só que Deus havia falado que os gentios também congregariam em nome dele, além de um templo físico. Isso é uma promessa também do Antigo Testamento. Amós 9, versículo 11 e versículo 12. Após a destruição, reconstrução e reforma, 1000 anos se passaram, como eu expliquei. E Jesus estava dentro desse templo, dizendo que o verdadeiro templo seria o seu corpo. Durante o seu ministério, que duraria 3 anos, Jesus falou que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus 16, do 15 a 19. É importante frisar nesse momento que Jesus começava a ensinar o que seria o seu corpo na terra, o seu templo na terra. No momento em que ele ensinava, os discípulos não compreendiam, estavam muito presos àquela edificação. São séculos presos ali em Jerusalém. Fica difícil compreender que aquilo tudo vai ruir e outro templo será construído que vai ser seu corpo. Como assim? Não é tão fácil de compreender naquele momento. Eles só vão compreender na íntegra após a ressurreição. Verso 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso. Eles vão lembrar dessa aula desse dia aqui. Creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Após o Pentecoste, de fato, evangelistas passariam a pregar sobre a obsolescência desse templo aqui. Só a gente entender isso, Atos 6, verso 13, o discurso de Estevão. Ele perderia a função de anunciar o Messias com suas cerimônias e sacrifícios. Na realidade, desde o tabernáculo até esse momento, no templo em Jerusalém, Deus não tinha habitado em edificação alguma. O tabernáculo e o templo foram meios didáticos de Israel congregar e Deus estar no meio deles. Deus nunca habitou em templos, em construções feitas por mãos de homens. Segundo Samuel 7, do verso 1 ao 17, isso fica claro. Só habitaria mesmo na casa que o grande filho de Davi edificaria. Quem é o grande filho de Davi? Jesus. Por isso João narrou que após a ressurreição de Jesus, eles entenderam, ficaria claro, que percebam, João está vendo tudo isso acontecendo dentro do templo, no ensino de Jesus, e só vai escrever o evangelho dele mais tarde, depois da ressurreição. E ele vai dizer que tudo aquilo que eles estão vendo ali só foi compreendido depois. Depois da ressurreição, Jesus ensinou isso a eles. Lucas 24, verso 27, verso 44 ao 48. Nas nossas versões em português, as narrativas bíblicas, ao falar de edificação física ou de corpo, são a mesma palavra. Templo. Percebam? Mas no grego não são. A palavra usada para edificação que Jesus entrou e disse que derrubaria é hieron, significando qualquer construção. Está lá no capítulo 2, verso 14 e 15. E para corpo que ele disse que ergueria é naos, significando santuário, que é utilizado aqui. Ou seja, naos que ele utilizava aqui e não havia utilizado anteriormente é a verdadeira morada de Deus. De fato, os apóstolos só entenderiam isso mais tarde e pregariam isso como doutrina. O verdadeiro santuário ou templo de Jesus é o seu corpo, a igreja. 1 aos Coríntios 3,16, 2 aos Coríntios 6,16, Romanos 8, 9 e 10, Efésios 2, 21 e 22, 1 Pedro 2, verso 4 a 9. Confiram as referências. Igreja não é o prédio. Igreja são as pessoas em quem o Espírito Santo habita. Essas pessoas congregam num prédio, numa casa, enfim, num lugar. Percebe-se o quanto tudo isso é interessante. Os discípulos ouviram Jesus dizer que o templo de Jerusalém seria derrubado e em 3 dias ele ergueria outro. Isso foi claro e emblemático, mas na hora que ouviram não entenderam nada. Só foram compreender após a ressurreição. Ou seja, 3 anos depois desse evento aqui.
Só entenderam porque Jesus explicaria para eles de novo, como eu já citei, Lucas 24. Durante 3 anos, aqueles ensinamentos não tiveram nenhum sentido e até caíram no esquecimento, por causa de mentes limitadas, que são as nossas. Mas não podemos esquecer que a palavra é viva, ela floresce na hora certa, ela só veio a frutificar após a ressurreição de Jesus. Isso é um conforto a pastores, professores e pais que ensinam nos púlpitos, nas salas de aula e dentro de casa. Seus ensinos não serão esquecidos por completo. De alguma forma, eles voltarão um dia. 1 Coríntios 15, 58. Tudo o que fazemos no Senhor não é vão. Nosso trabalho não é vão. Outro fato muito importante que precisa ser citado aqui: eles creram na Escritura. As palavras de Jesus são a Escritura. Não creram em contos, não creram em fábulas, em conversa alheia. Não. Eles creram nas Escrituras. Só conseguimos compreender os planos de Deus quando as Escrituras são explicadas. E mais nada. Os planos de Deus estão lá. Lugar que o Espírito Santo inspirou os seus servos para escrever. E mais nenhum outro. Plano de Deus, Bíblia. Verso 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Como já explicamos, a Páscoa era a primeira grande festa judaica. Ela e a festa dos pães asmos duraram, se juntaram, eram juntas 10 dias. Todas as outras estavam atreladas a ela durante o ano. Terceira festa, quarta festa, quinta festa, sexta festa, sétima festa. Muitos judeus e prosélitos peregrinavam para Jerusalém para celebrarem a Páscoa no templo. Jerusalém estava lotada, bombando. E muitos viram Jesus realizando sinais por mais de uma semana. Muita gente passou a acompanhá-lo. Era grande a multidão. Todos diziam: estamos com o Senhor. Muitos diziam: se preciso for, morreremos contigo. Estamos juntos, misturado, fechado. Enquanto o forno dava pão da terra, a multidão, todos se alegravam. Isso a gente vai ver no decorrer do Evangelho de João. Água, pão, enfim. Se preciso for, morreremos contigo. Será que se alegrariam quando esse forno parasse de dar pão? Verso 24. Mas até o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Andavam atrás dele, mas ele não confiava neles. Muitos foram atrás de Jesus, mas não eram convertidos a ele de fato. Capítulo 8, 31, isso fica claro. Estavam lá, mas não eram de lá. Andavam com ele, mas não eram dele. Externamente, até poderiam dizer: aleluia, o Messias chegou, está no nosso meio. Mas seus corações não o adoravam verdadeiramente. Tinham uma fé superficial dependendo de sinais e prodígios. Olha aí, rapaz, uma fé não baseada na rocha. É impensável, mas muitos dos que acompanhavam nessa Páscoa estariam mandando Pilatos crucificá-lo daqui a 3 anos. Impressionante isso, mas é verdade. Nem todos que professam Cristo com os lábios, de fato, têm seus corações em Cristo. Nunca nos esqueçamos de que Jesus não avalia o homem pelo exterior, mas pelo coração. 1 Samuel 16, 7. Por alguns motivos que o texto nos impõe, é importante citar Davi nesse ponto aqui. Davi era segundo a vontade de Deus e entendeu que não era o sangue dos bodes oferecidos no tabernáculo que agradavam a Deus, oferecidos no templo que agradavam a Deus de fato. Talvez seja esse o motivo de Davi andar de acordo com as intenções de Deus. Davi não era sacerdote por vir de Judá e não de Levi, mas era o louvor de Davi que Deus ouvia atrás do curral. Olha, na época lá atrás, ó. E não dos levitas no tabernáculo. Confiram 1 Samuel 7:8 e 1 Crônicas 17:7. Isso lá atrás, 1000 anos atrás dessa passagem. Isso nos mostra que muitos hipócritas dentro do templo físico podem persuadir outros homens, mas não persuadem Deus.
É impossível enganar a Deus. É impossível perceber que Davi conseguiu entender, é possível perceber que Davi conseguiu entender que a adoração a Deus precisava passar pela congregação e comunhão com outros crentes. Isso é antigo, isso é velho. Salmo 51, do 16 ao 19. É possível perceber isso. Mas ela vem antes de apresentarmos as nossas ofertas visíveis na congregação. Isso é anterior. Vem antes de darmos aleluias e glórias a Deus em público. Ainda no Antigo Testamento, Davi previu que o culto a Deus, independente dos ritos do templo físico, ele percebeu isso. 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo como homem, Davi profetizou que o culto era em espírito e em verdade. Jesus vai falar isso daqui a pouco, no capítulo 4, 23 e 24, a mulher samaritana. Outro ponto importante aqui é que Jesus nos ensina acerca da sobriedade nos relacionamentos interpessoais. Devemos ter cuidado com quem diz que está fechado com a gente. Pessoas podem nos abraçar, nos dar tapinhas nas costas, nos elogiar, mas na realidade podem não estar de fato fechadas conosco. E Jesus viu isso neles, foi além dos discursos. Jesus leu o coração deles. Que Deus nos dê lentes espirituais para compreender se os discursos daqueles que estão conosco de fato demonstram que estão. Devemos estar fechados com as Escrituras e não com pessoas. 25 e o último, não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Há uma doutrina muito importante aqui. Todos os homens deveriam conhecê-la. Jesus não precisava que ninguém dissesse a ele quem os homens são. Ele é Deus e estava no Éden quando o primeiro homem pecou. E ele teve que fazer uma túnica para Adão. Não precisava que ninguém testemunhasse algo ruim sobre os homens, pois ele sabia quem era o homem. Nós só conhecemos os homens através de seus frutos, mas Jesus vê as raízes dessa árvore que é o homem. Infelizmente, pouco se sabe sobre o que há no homem. As Escrituras afirmam que todos pecaram e carentes são da glória de Deus. Logo, nenhum ser humano sabe fazer o que é correto se Deus não lhe ensinar. Romanos 3, verso 29 e 24. Lá fora, muitos riem quando falamos isso. E até entendemos, o mundo está morto no pecado. Efésios 2, de 1 a 3, 1 João 5, 19. O mundo é cego por Satanás, segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. Quando a gente fala que o mundo está morto, que o mundo está jaz no maligno, que o mundo é cego por Satanás, muitos lá fora vão rir. Ah, esse cara tá maluco, tal, que discurso é esse? A gente até compreende, porque de fato estão cegos, não tem compreensão espiritual. O problema maior é que, até mesmo dentro da igreja, pouco se prega sobre a natureza do homem. Há mais entretenimento em nossos templos do que o esclarecimento acerca de nossa origem desobediente. Com as pregações atuais, há mais incentivo ao homem permanecer em seu estado do que o confronto bíblico com sua natureza. Muitos púlpitos evangélicos estão perdidos no que pregam. Venderam-se, negociaram, criaram mesas para si. Percebam que essa passagem está ligada com a de 12 a 20, que negociaram o templo. E está tudo em conformidade aqui. Criaram mesas para si. Muitos ministros têm medo de ficarem com poucos a ouvi-los. Quando a doutrina é pregada de forma límpida e clara, muitos se rebelam contra Jesus e abandonam aquela igreja procurando outro lugar que fale aquilo que eles querem. 2 Timóteo 4, 3 e 4. E por isso alguns ministros têm medo de pregar a verdade, por serem abandonados. E aí acabam agregando novidades em seus cultos, novidades humanistas,
que agradam ao homem para atrair multidões. Não, Deus está nisso, Deus está aqui, olha como está cheio, olha como está lotado. Deus está aprovando, porque aquele tipo de experiência ele acha que Deus está aprovando. E muitas vezes o que é feito dentro desse templo é contrário às Escrituras. A doutrina bíblica não está sendo pregada ali. Sejamos sóbrios. Que Deus nos abençoe em mais esse domingo. Fiquem com Deus.